A Escola Bíblica está de novo consigo. Hoje nós temos o privilégio de abrir a Palavra de Deus e podermos comentar, podermos abraçar a ideia que Deus nos quer dar. Isto porque estamos a falar do Evangelho em Gálatas. Estamos a falar ainda do personagem, do autor, do escritor do livro, mas iremos depois entrar, digamos, numa conversa nos detalhes desta própria epístola. Temos sempre connosco Pedro Esteves, que diariamente nos acompanha para comentarmos e para abordarmos estes temas tão importantes que a Palavra de Deus nos dá. Pedro, nada melhor do que começarmos pelo sumário, visto que estamos numa escola e esta é a Escola Bíblica. Qual é o sumário de hoje? Ora, o sumário da lição de hoje, da nossa reflexão, é uma ideia, mais uma vez, uma ideia importante na experiência cristã e que se manifestou na experiência de Saulo, é que há momentos na vida em que a intervenção de Deus é absolutamente essencial. Quer dizer, há momentos em que o curso natural das coisas não é suficiente para o resultado que Deus pretende, e hoje vamos olhar para Saulo e o seu encontro com Ananias e vamos ver que este foi um dos momentos em que Deus teve que intervir. É interessante ver que a Bíblia tem sempre algo para nos dizer e que de certeza que se encaixa muito bem naquilo que é o nosso sumário e depois naquilo que é o ponto por ponto. Portanto, vamos convidar todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir a abrir a Palavra de Deus. Vamos abrir em Atos capítulo 9, versículos 13 a 15, porque vamos ler esta passagem. E respondeu Ananias: Senhor, a muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Pedro, aqui nós vemos Ananias de alguma forma aflito, angustiado até pela escolha que Deus fez, mas Deus tranquiliza Ananias e diz-lhe: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. De facto, não é de admirar o espanto de Ananias, pois não? De maneira nenhuma. Analisando isto ponto por ponto, a reação de Ananias, o que tudo isto causou, podemos lembrar-nos aqui do que ainda nos últimos 2 dias aqui na Escola Bíblica referimos-nos à ideia de que a escolha de Deus recair sobre Saulo causa espanto, como é evidente, por todos os antecedentes que nós conhecemos. Mas a verdade é que nesta sequência de narrativa da história de Saulo, até este momento, ninguém sabia a escolha que Deus tinha feito, a não ser o próprio Saulo. É verdade que quando Saulo foi chamado e caiu do cavalo naquele caminho para Damasco, havia algumas pessoas ali que testemunharam, mas se calhar nem perceberam muito bem o que é que aquilo significou e as implicações que isso viria a ter. Mas agora chegamos a um momento desta história, um momento também chave, que é a primeira vez que Saulo vai ter que se confrontar com aqueles que já eram a liderança na igreja. Sejam os discípulos, neste caso, um homem, Ananias, que não conhecendo nós muitos detalhes sobre a história deste homem, mas percebemos que era claramente um homem que já exercia um papel de liderança e tinha a confiança de Deus e dos irmãos. Por isso, quando pela primeira vez esta escolha é feita e Ananias tem acesso a essa informação, vamos dizer assim, da parte de Deus, é evidente, como tu dizias, isto causou-lhe o maior espanto. Ananias teme pela sua vida e provavelmente pela vida do seu povo, não é? Eu ponho-me a imaginar precisamente Ananias dizer assim: se calhar isto é um esquema que Saulo encontrou, quem sabe, e nós sabemos que Deus não pode ser enganado. Uma montagem, não é? Mas no momento de dúvida e de angústia, é como se Ananias estivesse a tentar defender o próprio Deus, como se lhe dissesse: tens a certeza do que estás a fazer? Será que ele não está a fazer passar por agora um novo converso, mas lá no fundo ele continua a ser aquele lobo devorador e não a ovelha? Estes questionamentos possivelmente terão passado na mente de Ananias. Mas é interessante notar, na continuação desta história, tu leste a meio do capítulo 9, mas quando chegamos mais à parte final, Jorge, repara aqui no versículo 26, diz que quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. O que é interessante neste versículo, ou que espanta mais, claro que lendo assim não dá essa percepção,
Mas entre o momento em que Ananias se encontrou com Saulo e ele foi chamado, e este momento, este salto de alguns versículos que eu fiz, na verdade passaram cerca de 3 anos. A cronologia dos acontecimentos permite perceber isso. O que é que isto mostra? Que 3 anos depois, portanto, Saulo já tinha sido chamado, já estava a fazer o seu trabalho, o seu apostolado. Quando ele chega a Jerusalém, onde ainda não tinha ido, ainda havia desconfiança em relação a Saulo. Dúvidas muito acentuadas. E isto ajuda-nos a perceber até que ponto a escolha de Saulo, vamos dizer assim, ela era antinatural. E esta é a grande questão aqui. Ou seja, a Igreja nunca escolheria Saulo. A Igreja nunca escolheria Saulo, e esse é o ponto. A perspectiva humana, e nós não podemos nunca retirar que os homens e mulheres, a liderança da Igreja, ainda hoje, ao longo da história, ela é chamada a executar funções, muitas vezes, e nós no Novo Testamento encontramos diversas ocasiões em que os discípulos ou a Igreja reunida em Assembleia tiveram que fazer escolhas. E, portanto, as escolhas sempre foram, como ainda hoje são, o somatório de uma reflexão, não é? De uma avaliação sobre o que as pessoas são, fazem, e as escolhas fazem-se em função desses critérios. Esses critérios são humanos, mas naturalmente eles também têm razoabilidade e bom senso. Nós sabemos que pelos frutos é que conhecemos as pessoas. A própria Escritura diz que é a lei e ao testemunho, quer dizer, nós temos que ver o que as pessoas fazem, a maneira como elas convivem, por exemplo, com o que a Bíblia revela. O problema é que Ananias conhecia os frutos negativos de Saulo. Ora, Ananias conhecia esses frutos e mesmo a Igreja 3 anos depois, o que ainda tinha na sua memória eram precisamente estes frutos. É por isso que, agora vamos fazer a ligação aqui ao sumário que eu apresentei há pouco, a intervenção de Deus foi absolutamente essencial para que estes problemas de falta de confiança pudessem ser ultrapassados. Sentes que Ananias tranquilizou-se quando ouviu Jesus dizer: vai, porque este é para mim um vaso escolhido? Precisamente. Aí nós vemos a intervenção de Deus, ou seja, Deus teve que revelar-se. Uma alternativa, vamos dizer assim, a este processo seria Saulo ter aparecido a Ananias e ter-lhe dito: meu irmão, eu vim aqui porque Deus me enviou. Não tenhas medo, porque eu agora já não venho para te perseguir, eu venho em nome de Jesus Cristo. Bom, seria aí uma trabalheira, talvez, para Saulo conseguir convencer Ananias de que não estava a enganá-lo. Ananias e outros. E todos os outros irmãos. Claro. Mas a verdade é porque é que Ananias se vai deixar convencer, e depois mais à frente vemos que ele próprio vai introduzir Saulo aos irmãos, porque Deus teve que aparecer. É neste sentido, há momentos na vida, na história da Igreja e das pessoas e das famílias, em que Deus reconhece a importância desse momento e então ele faz essa intervenção. Deus vai dar-se ao trabalho, permite-me usar esta expressão, de aparecer a Ananias, de qual profeta, e lhe dizer claramente: este é o homem, ele é um vaso escolhido. Deus colocou um ponto de ordem. Como se Deus se sentisse na obrigação de colocar essa ordem na mesa, reconhecendo e compreendendo que seria para todos muito difícil de compreender. No entanto, é preciso notar o seguinte: o que o texto nos diz, e eu ainda vou acrescentar aqui no versículo 17, portanto, depois do encontro entre Ananias e Saulo, que lemos há pouco, a história diz, no versículo 17, que Ananias foi então, entrou em casa e fez o quê? Impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então é interessante notar que também a intervenção divina aqui foi absolutamente necessária para que Paulo, ainda chamado Saulo nesta altura, pudesse ser alvo desta profunda transformação. A história diz também que ele passou 3 dias em jejum sem comer nada. Podemos interpretar claramente esses dias de jejum, seguramente que ele também os passou em oração e em comunhão com Deus. Foram dias de profunda reflexão, foram dias de oportunidade de transformação. E depois desse tempo de transformação, então as coisas estavam preparadas para que o Espírito Santo viesse e, mais uma vez, o Espírito Santo fizesse essa obra, como dizíamos no sumário, que por vezes é a obra de Deus que tem que ser feita em nós. Como é que nós podemos, aprendo fazendo, que é a rubrica que temos para encerrar a nossa conversa, como é que nós podemos passar isto que acabámos de falar em prática na nossa vida? Eu acho que podemos olhar de 2 maneiras, em termos práticos para a nossa vida, e perceber 2 implicações. Eu vou dizer, uma é mais pessoal e outra tem a ver com o nosso relacionamento com os outros. Comecemos por aí. Eu creio que uma coisa que esta história nos ensina é que nós devemos ser homens e mulheres cheios de graça na maneira como olhamos e nos relacionamos com os outros.
ser cheio de graça. Reconhecer que o amor de Deus e a graça de Deus, elas podem manifestar-se na vida de qualquer pessoa. E mesmo quando temos que avaliar, escolher ou fazer as nossas interpretações sobre uma pessoa, sejamos como Deus. A pecar por algum lado, que seja por excesso de graça, nunca por excesso de justiça. E, finalmente, nunca esqueçamos que a intervenção de Deus na nossa vida, por vezes, é a única solução para as nossas dificuldades. Não perca nenhum episódio da Escola Bíblica. Já sabe que pode assistir à Escola Bíblica todos os dias no Hope Channel Portugal. Pode ouvir todos os dias também, de segunda a sexta-feira, na Rádio RCS. Ou então poderá passar nas redes sociais, no Facebook, quer da rádio, quer do Hope Channel, e poderá assistir. Está lá tudo. Não perca. Nós voltamos amanhã.